Sejam bem-vindos ao Extrema Performance. Sou o Dr. Paulo Putinelli e aqui você encontrará um conteúdo técnico associando questões teóricas e práticas do nosso universo do nada, pedala e corre. Já aproveito para falar para quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, enfim, interaja o máximo que você puder e quiser e mais do que isso. Seja um membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 você será membro do Extrema. Primeiro, ajudará a fortalecer essa parceria do meu doc com o Extrema e terá conteúdo exclusivo, poderá vir aqui no estúdio para assistir ao vivo as gravações, terá acesso aos episódios antes deles irem ao ar, enfim, nos ajudará e muito. Para você que está ouvindo no Spotify, classifica aí o nosso canal como 5 estrelas, compartilha, enfim, interaja do mesmo jeito. E por fim, para quem quiser gravar aqui nesse estúdio, o Estúdio H, um estúdio bonito, de mais alta tecnologia, está mais do que convidado, o melhor preço do Itaim. E para quem quer gravar em casa, para quem, enfim, está pensando aí em começar o seu podcast, o Estúdio H também tem uma questão de assessoria, então eles podem te orientar com relação à compra de câmera, microfone, enfim. Sigam lá no @estudioh.br, os caras são fera. E o episódio de hoje é um episódio que eu me sinto muito confortável para falar, é algo que, na verdade, eu preciso aqui me controlar para conseguir falar pouco. Hoje vamos falar sobre VO2. VO2 é basicamente um dos temas principais aí do meu doutorado, então eu me sinto bastante tranquilo, dou bastante aulas e falo comumente sobre esse assunto. Então vai ser um episódio com certeza muito interessante. Basicamente eu fiz aqui uma pauta só para eu manter uma linha de raciocínio e não me perder e não divagar muito. E então se liguem, vai ser um episódio muito legal. Começando agora, play. Bom, vamos ao VO2 e eu queria inicialmente traduzir essa sigla. VO2 é uma sigla e pouquíssimas pessoas sabem o que significa. Esse V, ele não é de volume, não é de velocidade, não é nada com V. Ele é um V com uma bolinha em cima e esse V significa consumo. Então o VO2 nada mais é que uma sigla que significa consumo de oxigênio. Então, o que a gente mede, quando a gente mede o nosso VO2, a gente está medindo o nosso consumo de oxigênio. E a gente mede o consumo de oxigênio porque a gente quer saber o quanto de combustível que a gente consome durante a nossa prática esportiva de maneira geral. Dá para medir o nosso VO2 parado. Isso é possível e isso é muito feito. Quando a gente quer medir, por exemplo, a nossa taxa metabólica de repouso, que é um exame que a gente faz, a gente coloca aquela máscara, e eu vou falar mais sobre a máscara, mas a gente coloca a máscara que serve para que no fim dela tem um analisador, e esse analisador mede ali o consumo de oxigênio. Então a gente mede o nosso consumo de oxigênio parado, e esse consumo de oxigênio fala o quanto de calorias a gente consome, e aí isso é muito utilizado, por exemplo, para prescrição de dietas individualizadas. Então, se a gente sabe o quanto de energia, o quanto de calorias a gente gasta parado, a gente pode também mensurar o quanto de energia a gente consome quando a gente faz uma atividade física, a gente soma esses dois parâmetros e a gente tem a nossa taxa metabólica diária e aí a gente consegue definir o quanto a gente precisa comer. Se a gente quer comer um pouco a mais, o tanto que a gente consome ou um pouco a menos, enfim, fazer uma dieta deficitária, a gente tem isso na mão, a gente tem um dado para se pautar. Mas a gente vai falar aqui do VO2 durante a atividade, então a gente consegue mensurar o quanto de energia a gente consegue consumir ou a gente consome durante a nossa prática esportiva. E a gente mede o VO2 porque o VO2 basicamente é um dos combustíveis principais para a obtenção de energia. A gente obtém energia, e isso eu estou trazendo aí conceitos da bioenergética, da onde o nosso corpo obtém energia para funcionar. A gente precisa de energia para funcionar, e a gente tem duas principais vias. As vias que consomem oxigênio, que são as vias aeróbias, e as vias que não consomem oxigênio, chamadas vias anaeróbias. A grande maioria, esmagadora
maioria de energia que a gente consome, elas têm como participação o oxigênio nas reações químicas, e por isso, quando a gente mede o nosso consumo de oxigênio, a gente está medindo o quanto de energia a gente está consumindo. Claro, pensando no nosso corpo como uma máquina, como um carro, uma moto, enfim, como a fisiologia do exercício tende a enxergar o nosso corpo como uma máquina, o que realmente a gente gostaria de mensurar era o quanto de energia a gente produz, que é algo comum aí na engenharia mecânica, ou quando a gente vai estudar uma máquina, é a produção energética de uma máquina, né? Em cavalos, enfim, isso tem mensurações em quilojoules, quanto de energia a gente produz, ou quanto de energia uma máquina produz. A gente gostaria muito de mensurar o quanto de energia a gente produz, e isso é possível, mas isso é muito oneroso, é muito difícil mensurar isso, e a estrutura para mensurar o quanto de energia a gente produz é muito complexa. A gente precisa se fechar numa sala isolada termicamente, com uma passagem de água, e a diferença de temperatura da água que sai para a água que chega, a gente mensura a diferença de temperatura, e isso é a energia que a gente produz. Não dá para fazer isso de uma maneira clínica. Então, o que a gente faz é mensurar o quanto de energia a gente consome, e sabendo o quanto de energia a gente consome, indiretamente a gente sabe o quanto de energia a gente produz, porque a gente tem uma eficiência energética constante. E é uma eficiência energética muito boa. A máquina humana é uma das máquinas mais energeticamente eficientes que existe. Então, a gente tem o VO2 como um consumo de energia. A gente mensura o quanto de energia a gente consome, e indiretamente a gente está inferindo o quanto de energia a gente produz. E quanto maior a nossa energia produzida, mais rápida a nossa máquina, mais rápida ela vai, e isso é o conceito do VO2 máximo, né, do consumo de oxigênio máximo, que a gente consegue mensurar. E esse VO2 máximo, ele representa a máxima capacidade aeróbia do indivíduo, ou seja, ele consegue falar quão de energia a gente consegue consumir no máximo. Ele representa a maior integração das nossas maquinarias fisiológicas, do ponto de vista pulmonar, cardiocirculatório e muscular. Ou seja, a gente tem 3 principais vias que funcionam integralmente ou integradamente, e a maior integração dessa máquina fala da nossa máxima capacidade aeróbia. Quanto mais a gente consegue produzir de energia, ou quanto mais a gente consegue consumir, ou seja, quanto maior o nosso VO2, melhor a nossa capacidade aeróbia. E aí eu trago algo interessante, que é, não do ponto de vista esportivo, o VO2 ele representa a nossa capacidade aeróbia, representa a nossa constituição, e ele é algo relevante e é utilizado dentro da medicina como um fator prognóstico de expectativa de vida. Ou seja, indivíduos que têm um VO2 máximo maior são indivíduos que vivem mais. Indivíduos que têm VO2 máximos maior morrem, têm uma taxa de mortalidade menor devido a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, enfim, outras doenças que causam morte. Indivíduos que têm VO2 maior têm menor influência dessas comorbidades que levam à morte. E mais do que isso, o VO2 máximo também é utilizado para prognóstico de doenças. Então, indivíduos que sofrem de doenças específicas, os indivíduos que dentro do mundo dos indivíduos que têm aquela doença, aqueles que têm VO2 maior são indivíduos que têm mais prognóstico de vida, como, por exemplo, doenças cardiológicas, e, inclusive, o VO2, a título de curiosidade, é um parâmetro que, inclusive, indica indivíduos com necessidade de transplante cardíaco. Indivíduos abaixo de 10, VO2 máximo de 10 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto, são indivíduos que têm indicação precisa para transplante cardíaco, para vocês terem uma ideia. Então, enfim, o VO2 ele não se restringe ao mundo da medicina esportiva do ponto de vista de performance, mas também do cuidado e promoção de saúde, ou seja, ter um VO2 bom é algo importante para todo mundo.
não só para atletas, mas também para indivíduos que buscam saúde, que buscam longevidade. E por isso a American Heart Association, ou seja, a Sociedade Americana de Cardiologia, e a Sociedade Americana de Ciências do Esporte, cria uma classificação de VO2 ruim, razoável e bom, de acordo com a faixa etária, já que eu vou falar isso um pouco mais adiante, a idade influencia no VO2. Importante vocês verem, saberem o seu VO2, saberem em qual classificação vocês estão. Mas do ponto de vista de performance esportiva, que é algo que a gente sempre fala aqui no podcast, a ideia é falar um pouco sobre o VO2 do âmbito de performance esportiva. E como eu disse, o VO2 é sim um parâmetro que influencia na performance esportiva dos esportes de endurance. Então, classicamente, é um marcador de performance esportiva. Quanto maior o VO2 desse indivíduo, melhor ele pode se tornar, ou ele pode se tornar dentro do ponto de vista esportivo, já que o VO2 máximo é algo treinável, ou seja, a gente tem uma capacidade de melhoria do nosso VO2, mas também a gente tem um limite. E é importante a gente saber um limite, e os limites do VO2 são, primeiro, ponto de vista genético, a gente tem uma predisposição genética com um marcador de um máximo de VO2. A gente não consegue mensurar isso, mas a gente sabe que tem indivíduos que têm maior predisposição a ter VO2 maiores, indivíduos que têm predisposição a ter VO2 menores. Tem alguns marcadores genéticos, enfim, inclusive genética é um dos episódios que eu falarei aqui em breve. Fica aí o spoiler. Mas além do ponto de vista genético, a gente sabe que o sexo é algo que influencia o VO2. Homens têm VO2 maior do que mulheres, e isso tem a explicação do ponto de vista fisiológico, uma vez que o VO2 ele é influenciado pelo débito cardíaco, e homens têm débito cardíaco maior do que mulheres, porque homens têm volume sistólico maior, o coração consegue injetar mais sangue em homens do que em mulheres, e isso acaba repercutindo num VO2 maior de homens do que mulheres, isso de maneira geral. Não significa que não exista mulheres que tenham VO2 maiores que homens, óbvio que não. Mulheres muito mais treinadas conseguem atingir VO2 muito altos, mas a gente tem uma limitação de sexo. Outro ponto de vista, treinamento esportivo é algo que influencia no VO2, ou seja, quanto mais treinado, maior o VO2. O peso total é algo que influencia no VO2, já que o VO2 ele é medido, ou o VO2 relativo ele tem como característica, ou número, ele é definido por ml de oxigênio por quilo de peso por minuto, ou seja, o quilo de peso, o peso do indivíduo influencia no VO2. Quanto menor o peso, maior o VO2. Fica aí uma menção de que não necessariamente quanto mais magro o indivíduo for, maior seu VO2, já que pode ser que essa perda de peso reflita numa perda de força e potência, e o indivíduo acaba indiretamente diminuindo o VO2 dele. Então é importante a gente pautar isso. Então, quanto maior o VO2, mais possivelmente maior performance esse indivíduo vai ter. Mas não é só o VO2 que define, ele é só um dos marcadores. A gente tem que ter em mente que indivíduos com diferentes VO2 têm diferentes performances, e indivíduos que têm um menor VO2 muitas vezes conseguem performar melhor do que indivíduos que têm maior VO2. E isso se deve a outros fatores que influenciam a performance, como, por exemplo, os limiares que a gente faz durante o teste, ou a economia de movimento que a gente tem, que fala sobre o quão econômico esse indivíduo é. E é esse o ponto que eu queria falar, que agora falando um pouco sobre as formas da gente mensurar esse VO2. Existem algumas formas, e o ponto principal é que, como eu disse, o VO2 ele representa o consumo de oxigênio, e a gente tem uma maneira direta de mensurar isso, que é através de uma máscara num teste incremental. Então a ideia é a gente colocar uma máscara nesse indivíduo, e essa máscara ela tem por função concentrar toda a entrada e saída de ar
por um único ponto, por uma saída e entrada de ar, e nessa saída de ar a gente tem um ventilômetro, a gente tem um equipamento que mensura o VO2, mensura o VCO2 e mensura o fluxo de ar. Ou seja, a gente tem as medidas de quanto de ar entra e sai, a gente tem a medida de quanto de oxigênio é consumido, que é o VO2, e a gente tem o quanto de gás carbônico é produzido, que é o VCO2. Então, a gente tem esses 3 principais parâmetros e a gente faz esse teste incremental. Pode ser feito na esteira, pode ser feito na bike, pode ser feito num ciclo ergômetro de braço, pode ser feito dentro de uma piscina, é possível. Então, a gente consegue mensurar e a ideia é a gente fazer um protocolo incremental, ou seja, um protocolo de aumento progressivo de cargas, de velocidade, de potência, até o máximo. E aí, a hora que a gente atinge esse máximo, a gente tem esse VO2 máximo, mas ao longo do processo a gente tem pontos importantes que representam a mudança do padrão ou do perfil ou do funcionamento do nosso corpo. E aí são os limiares, que são pontos importantes que a gente tem a frequência cardíaca, a velocidade ou potência. E então a gente consegue mensurar esses parâmetros e dentro desses pontos a gente consegue definir as zonas de treinamento ou as zonas específicas de prova ou as velocidades e potências que esse indivíduo vai conseguir desenvolver dentro de uma prova. E a gente consegue, dentro de um ciclo de treinamento, pensar em maneiras de melhorar tanto o VO2 máximo como esses pontos. Afinal de contas, a nossa performance dentro de uma prova específica, ela depende desses pontos e quanto mais alto a gente conseguir jogar todos esses pontos, ou seja, quanto maior nosso VO2 e quanto mais perto do VO2 tiver esses nossos limiares, mais efetivo a gente vai ser nesse nosso consumo de oxigênio, mais sustentado será o nosso trabalho, efetivamente a nossa velocidade ou potência, ou seja, melhor vai ser a nossa performance. E as maneiras da gente melhorar isso são através dos treinamentos, são através dos treinamentos intervalados, são através dos treinamentos longos, contínuos, em baixas intensidades, enfim. Não consigo aqui me aprofundar na ciência do treinamento, também é algum episódio que eu vou trazer para cá, mas a ideia é treinar com direcionamento com treinamento mais direcionado. Por isso a importância da gente fazer esse teste de VO2, da gente mensurar, a gente saber um ponto que a gente está e traçar planos, fazer um planejamento do macro ciclo para ao longo do programa a gente conseguir evoluir, fazer um novo teste para ver se a gente está no caminho certo, se a gente conseguiu evoluir e possivelmente um terceiro teste aí pré-prova. Já adiantando, muito se pergunta de quantos testes eu tenho que fazer durante uma temporada, durante um ciclo de treinamento, e minha resposta é, se você conseguir, se você tiver a disponibilidade, fazer 3. Um no início do ciclo, para você ter parâmetros iniciais e traçar uma estratégia de treinamento. Um no momento crítico ali do treinamento, num pico do treinamento, para você ter ideia ali dos pontos principais do seu ciclo e saber se efetivamente você conseguiu atingir esses pontos. E um terceiro, momentos ali pré-prova, para a gente traçar estratégias de performance, estratégias de prova baseados nesse treino. Esses testes que eu disse com a máscara de VO2, ou seja, o teste cardiopulmonar, o teste ergospirométrico, não são as únicas maneiras da gente mensurar ou ter estimativas do seu VO2. Existem testes indiretos, que são os testes de campo, são testes que podem ser feitos numa pista de atletismo, no parque, testes numa ciclovia, se você for pedalar, enfim, tem várias maneiras, mas todas essas maneiras são maneiras indiretas de mensuração. A maneira direta é esse teste de VO2 que eu disse para vocês. E o mais legal é que o nosso VO2 ele varia ao longo do ciclo. E aí, trazendo um pouco da prática profissional e pessoal, eu já tive VO2 de início de temporada de 60, por exemplo, e num pico pré-prova de 72. Então, vocês têm uma ideia, eu já tive
uma variação aí de 20%. E já vi atletas dentro do laboratório, dentro do consultório, que tiveram mudanças significativas do VO2, e o que se fala na literatura é uma mudança ou é um range, uma possibilidade de até 20% de melhoria do seu VO2 durante um ciclo de treinamento. Ou seja, o indivíduo no início do ciclo ter um VO2 e ao longo do ciclo trabalhar e atingir até 20%, que é exatamente esse número que eu tive essas mudanças. Eu particularmente faço esse teste a cada 3 meses, a depender aí eu consigo encaixar os testes, eu acho muito importante. E um ponto importante desse teste é que ele tem também a questão cardiológica envolvida, então a gente consegue mensurar ou a gente consegue ter um panorama da segurança cardiológica para a realização dos treinos, enfim, a gente consegue ver ali a questão de ritmo, de pressão arterial, enfim, a gente consegue, inclusive, ver sinais ali de isquemia, ou seja, de falta de oxigênio no nosso coração, que pode significar algo mais complexo, ou às vezes até ter ideias de possíveis doenças, problemas de saúde que precisam de uma melhor investigação. Então, esse é o panorama geral do VO2. Como eu disse, ele mensura o consumo de oxigênio, ele tem esses parâmetros importantes que influenciam, e não só são esses parâmetros. A dieta ela influencia no VO2, é algo bastante interessante. O VO2, ele, como eu disse, ele mensura o consumo de oxigênio, e uma dieta rica em carboidratos, ela tem um comportamento do VO2, e uma dieta, por exemplo, low carb tem um outro comportamento, já que a energia obtida dos carboidratos é uma energia diferente de uma energia obtida das gorduras. A gente tem um parâmetro ali no teste que é um quociente respiratório, que é basicamente a diferença do oxigênio do gás carbônico, do consumo de oxigênio comparado à produção de gás carbônico. E a gente sabe que é quando uma fonte de energia vem mais das gorduras, a gente acaba produzindo mais produzindo mais oxigênio comparado ao gás carbônico, e no carboidrato a gente tem uma maior obtenção de oxigênio quando comparado ao consumo de gás carbônico, ou seja, esse range do quociente respiratório a gente consegue ter ideia com relação a isso, e por isso a nutrição influencia sim no nosso VO2. Além disso, período do ciclo de treinamento influencia o VO2, ou seja, indivíduos que estão mais cansados, que estão num pico ou não estão num equilíbrio entre treino e descanso, acabam tendo um efeito negativo no VO2, ao passo que o indivíduo, quando está treinado e descansado, ele vai ter um VO2 maior. Altitude influencia no VO2, então indivíduos que estão em ciclo de treinamento em altitude, por ter uma menor pressão de oxigênio no ar, acabam consumindo menos, então isso influencia o VO2 e outros parâmetros importantes ao longo do ano. Um parâmetro que eu acabei esquecendo de falar e é importante, e eu queria trazer um tópico especial, é a idade. A idade influencia diretamente, ele é um limitador de VO2. A gente tem um crescimento ao longo da vida do nosso consumo de oxigênio máximo, da infância até a terceira década de vida, ou seja, o pico do nosso VO2, de maneira geral, acontece entre o meio da terceira década e o meio da quarta década de vida, ou seja, dos 35 aos 45, isso varia individualmente, mas depois dessa época do ano, a gente tem um decréscimo importante do nosso VO2 máximo, isso por conta da idade, por conta do processo de senescência natural do indivíduo. Então é importante também, e eu sempre falo isso em consultório, eu tenho pacientes que ao longo dos anos se mantêm com o mesmo VO2, e a primeira análise você pode falar, mas eu estou treinando cada vez mais e eu não melhoro o VO2, só de não piorar é um sinal de melhoria, ao passo que a história natural do indivíduo seria reduzir esse VO2 e isso não está acontecendo, então, ou seja, isso é um sinal de melhoria. Bom, acredito que tenha passado aí de maneira geral por todos os pontos importantes relacionados ao mundo do VO2.
Como eu disse, ele é só um dos parâmetros importantes, ele não é o único, ele não é o principal, mas ele é importante, ele é algo que a gente precisa ter consciência, mas um teste de VO2 máximo, ele traz outras informações tão ou mais relevantes do que o VO2 máximo em si. Então fica aí mais do que um convite a vocês se testarem, a vocês saberem os seus números, os seus dados, afinal de contas, para ajustes finos que muitas pessoas almejam em busca de novos objetivos, nada mais importante do que ter métricas relevantes para a gente saber e se situar. Afinal de contas, é importante a gente saber onde a gente está para chegar onde a gente quer. Fechado? Era isso que eu tinha para falar. Sigam aí o canal, continuem acompanhando o nosso conteúdo, sigam todos os nossos perfis nas redes sociais, @Stema Esporte, Stema com 2 M's, @meu.doc, @paulo.mutinelli. É isso, nos vemos na próxima. Valeu!